E mais uma vez, Araçatuba registrou recorde no número de casos em 24 horas. O número de pessoas em acompanhamento domiciliar também aumentou. Vamos conversar de novo com a repórter Priscila Andrade, que vem falar com a gente aqui para repercutir esses números. Foram quantos registros positivos em um dia para o outro, Priscila? Foram 53 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Eu gosto de falar de números. São os números que materializam algo que a gente não consegue ver, que não consegue tocar. São elas que nos dão a exatidez do que está acontecendo. 53 novos casos em Araçatuba em 24 horas é um número muito expressivo, de acordo com o boletim epidemiológico. Tínhamos até ontem 427 pessoas que já estavam infectadas. E de ontem para cá aumentou 400, já tivemos agora 480 pessoas, 53 novos casos confirmados. Só que tivemos aumentos em outros segmentos. Por exemplo, o número de pessoas em acompanhamento domiciliar aumentou mais 117 pessoas. Mas pense o seguinte, é uma pessoa, mas multiplique isso, porque há um núcleo familiar envolvido. Ok? Tivemos um aumento também no número de internações. Tivemos agora, de ontem para cá, uma pessoa internada, aumentou de 36 para 37. Dessas 37, as 20 pessoas ainda continuam em uma UTI, em uma unidade de tratamento intensiva. Também aumentou o número de casos suspeitos de ontem para hoje. Aumentou 67 casos suspeitos. Também aumentou o número de óbitos, ou seja, de pessoas que morreram, e agora os familiares esperam o resultado dos exames. Ontem eram 4, agora são 5. Ou seja, nós estamos passando por um aumento todos os dias, de acordo com o boletim epidemiológico. E de que forma que isso está acontecendo? Quais as evidências disso? Nós temos alguns alertas. Por exemplo, o número ou índice de isolamento social. Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto merecem mais do que um puxão de orelha. Merecem uma conversa mais olho no olho. Araçatuba e Presidente Prudente não alcançaram nem 40% do índice de isolamento. Já São José do Rio Preto não atingiu nem 44%. O mínimo exigido, de acordo com as recomendações, é que o isolamento social na nossa região fosse de 70%. 70%. Para gente que não atingiu ainda nem 40%, e o que a gente vê só são os números aumentarem. E como é que a gente vê que as pessoas ainda não estão claramente ainda informadas sobre o perigo que estamos passando? É, por exemplo, encontrar uma senhora hoje que disse para mim que, Priscila, eu não acredito que a Covid exista porque eu não conheço ninguém com Covid-19 na minha família ou meus amigos. Por isso a nossa função, mais do que passar os números, é reforçar a responsabilidade e falar quantas vezes forem necessárias sobre números, sobre necessidade, sobre isolamento, sobre a importância e de pensar no coletivo. Casa Grande. Exatamente isso, por isso que a gente está aqui para informar. Não tem alarmismo, não tem ampliação de casos que não existem, pelo contrário, é informação apurada, informação oficial checada para compartilhar com quem está em casa. A vida é feita de escolhas. A pessoa que não faz a escolha pela prevenção, pelo cuidado com a saúde, pela conscientização, uma hora vai pagar a conta. Seja perdendo alguém querido, seja ficando doente e tendo ali os problemas com a doença, porque a interiorização dos casos é uma realidade que a gente vem falando bastante aqui no SBT Interior. Obrigado pelas informações. Priscila Andrade, ao vivo de Araçatuba.